Olá, aqui é o Wellington novamente para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre farmacologia em endodontia. Eu não pretendo esgotar o assunto, né? Então vou mostrar para vocês como que eu faço já há alguns anos, como é que eu faço a prescrição das medicações em odontologia, especificamente em endodontia, para o controle dos sinais e sintomas das alterações pulpares e periapicais. É um tema um pouco polêmico, porque às vezes, dependendo da escola onde você formou, você pode ter aprendido algum protocolo diferente. E o que eu pretendo aqui não é ser o dono da verdade, mas apenas discutir os protocolos, mostrar o que eu sigo, tá? Eu sempre procuro justificar o porquê de usar determinado material ou medicamento, então eu gostaria que os meus alunos também soubessem justificar o porquê escolhem e prescrevem determinado medicamento, tá? Então isso é muito importante, você saber justificar, saber e explicar isso, demonstrar com segurança para o seu paciente o porquê você escolheu determinado medicamento, ok? Bom, na odontologia os procedimentos são geralmente invasivos, né? A gente realiza diversos procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos em uma das áreas mais inervadas do corpo humano, tá? Então, geralmente o cirurgião dentista atua no terço médio e inferior da face, né? E a gente geralmente precisa ter competências para prevenir e paralisar diversas dores, geralmente decorrentes de algum processo inflamatório ou infecções, ou até decorrentes de alguma intervenção cirúrgica, tá? Ou até evitar, às vezes, a ansiedade prévia, né? A ansiedade pré-operatória ali. Então a gente também tem que saber prevenir esse estresse, essa ansiedade que o paciente tem ao ser submetido a algum procedimento desses, tá? Ok? Bom, todo tratamento endodôntico, eu não canso de repetir isso para os alunos, eu considero o tratamento endodôntico como um procedimento microcirúrgico. Nós atuamos na polpa, que é um tecido conjuntivo altamente vascularizado, inervado, e como qualquer tecido conjuntivo que é cortado, você pode esperar no pós-operatório um leve desconforto, né? Uma dor não muito intensa, mas uma dor leve a moderada, e o paciente tem que estar ciente disso antes do procedimento, tá? Então, encarem o tratamento endodôntico como um procedimento cirúrgico, porque a gente corta tecido conjuntivo, eventualmente chega até a mexer, às vezes, no tecido ósseo, então é normal, natural que, por ser uma intervenção cirúrgica, o tratamento endodôntico leve a um processo inflamatório e, como todos sabem, a inflamação também tem a dor como um dos seus sinais patognomônicos, ok? A prevenção e controle de qualquer dor em odontologia deve ser feita exclusivamente com o uso de analgésico, tá? Esse analgésico pode inclusive ser ministrado no consultório, então é interessante que o profissional tenha no seu consultório um analgésico para os casos onde o paciente não tomou ou você esqueceu de prescrever para ele no pré-operatório, ok? Então, geralmente, a primeira opção de analgésico num tratamento endodôntico, isso no meu caso vale para qualquer tratamento cirúrgico também, tá? O analgésico que eu mais prescrevo é a dipirona sódica, tá? Então, a posologia é de 500 miligramas a 1 grama, né, que corresponde a 1000 miligramas para pacientes acima de 12 anos. Aqui cabe fazer um parênteses, porque a dipirona é proibida nos Estados Unidos e em alguns outros países, né? Geralmente está associada a casos de granulocitose, isso há muitas décadas atrás, né? Então foi proibido, mas a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, a dipirona é proibida mais por uma questão mercadológica, um lobby das indústrias farmacêuticas. Se você conversar com pesquisadores, farmacologistas americanos, você vai ver que todos eles praticamente são unânimes em dizer que a dipirona tem uma potência analgésica e inflamatória maior do que o paracetamol, por exemplo, que é o analgésico mais utilizado nos Estados Unidos, tá? Então, as alternativas à dipirona sódica, caso o paciente tenha alguma contraindicação para a dipirona, tá? Então, as alternativas seriam o ibuprofeno, 200 miligramas, ou o paracetamol, que é o Tilenol. O ibuprofeno seria o alívio,
e o paracetamol 750 mg, que é a substância do Tilenol, tá certo? A dipirona sódica, o nome comercial mais conhecido aqui no Brasil é a Novalgina. Bom, geralmente eu administro essa primeira dose logo após o término do atendimento, antes de cessarem os efeitos da anestesia local. Então, realizado o tratamento endodôntico, e aqui eu estou falando de um tratamento endodôntico simples, né, onde estava sintomático antes de iniciar o procedimento, eu terminado esse tratamento endodôntico, eu ministro esse analgésico logo após o atendimento, assim que o paciente levanta da cadeira. Tá? E as doses de manutenção geralmente são feitas com intervalos de 4 horas para a dipirona e 6 horas para o ibuprofeno ou paracetamol, por um período de 24, no máximo 48 horas. Mas geralmente, como essa dor ela é decorrente apenas do procedimento cirúrgico, o pico desse processo inflamatório vai ser em torno de 12 horas e a tendência depois é diminuir. Então, geralmente 24 horas aí de analgésico é mais do que o suficiente, ok? Você pode fazer também, e eu gosto inclusive de fazer, uma analgesia perioperatória, ou seja, antes e depois do atendimento, tá? Então, quando eu atuo antes, eu estou prevenindo a hiperalgesia, tá? E eu mantenho esse analgésico, como eu disse anteriormente, de 24 a 48 horas após a instrumentação. Essa analgesia perioperatória, você pode reservá-la para os casos mais complexos, tá? Então, os casos simples, geralmente você não precisa, você vai fazer uma pulpectomia, né? Você tem uma polpa vital, onde não tem infecção, a gente não está falando ainda de infecção, então você tem um caso de polpa vital com anatomia simples, que é resolvido rapidamente ali no consultório, você não precisa às vezes fazer essa analgesia perioperatória, não precisa tomar o analgésico antes. Para os casos complexos, onde você vai levar mais tempo, vai ter que mexer um pouquinho mais, é interessante fazer, tá? Então, nesses casos, eu gosto de usar os corticosteroides, tá? Então, como a dexametasona, 4 mg, que é o Decadron, ou a betametasona, que é o Celestone, também 4 mg. Lembrando que a betametasona, a dexametasona você vai prescrever um comprimido de 4 mg, ok? E a betametasona, que é o Celestone, tem que tomar cuidado porque tem betametasona de 0,5 mg e tem betametasona de 2 mg. Então, você vai prescrever 2 comprimidos de 2 mg. Às vezes o farmacêutico empurra o de 0,5 mg e o paciente teria que tomar 8 comprimidos para dar 4 mg. Então, alerte o paciente caso você prefira prescrever a betametasona, tá? O mais fácil é a dexametasona, que é um comprimido só. Geralmente eu prescrevo esse corticosteroide que tem um papel de anti-inflamatório, né, prevenindo a inflamação. Eu prescrevo em dose única de 30, aqui no slide está 45 minutos, mas de 30 a 60 minutos antes do procedimento. No pós-operatório, eu gosto de manter o analgésico que eu citei anteriormente, que é a dipirona, de 500 mg a 1000 mg ou 1 grama a cada 4 horas, ou para aqueles pacientes que não podem tomar dipirona, eu entro com paracetamol ou ibuprofeno, particularmente eu não gosto do paracetamol. Tá? Então tem também relatos de meta-hemoglobinemia e tal, então, e a ação analgésica, a potência analgésica do paracetamol é bem menor. Então, se o paciente não pode a dipirona, eu particularmente, a minha opinião, eu prefiro o ibuprofeno 200 mg, ok? Mas tá aí, seriam as alternativas aí para a dipirona. Bom, a analgesia preventiva, após um estímulo lesivo, após a instrumentação cirúrgica, ela é muito importante de ser feita, tá? Então, uma opção nos casos onde o corticoide não foi prescrito, né, você por uma razão ou outra, o paciente compareceu numa urgência, enfim, você não teve tempo ou esqueceu de prescrever o corticosteroide, a dexametasona, antes do atendimento, 30 minutos a 60 minutos antes do atendimento, uma opção seria uma infiltração submucosa de 1 ml, 1 ml de solução injetável de fosfato disódico de dexametasona. Então seria a mesma substância, dexametasona, só que injetável. Então você tem que ter essa solução injetável no seu consultório, você vai injetar com uma seringa dessas utilizadas por diabéticos, né? Uma seringa de 1 ml
com agulha de 13 por 4,5 usada para insulina, para injeção de insulina, ok? Uma alternativa, se você não quiser usar uma droga injetável, né, muitos cirurgiões dentistas, infelizmente, não são treinados na faculdade para utilizar essas soluções injetáveis. Uma alternativa seria um comprimido sublingual de trometamol cetorolaco, 10 mg, que o nome comercial mais conhecido é o Toragesic, ok? Então seria uma alternativa para aqueles casos complexos, onde você vai fazer um tratamento endodôntico e, por uma razão ou outra, ou porque esqueceu ou não deu tempo, você acabou não prescrevendo o corticosteroide, a dexametasona ou a betametasona no pré-operatório, ok? Bom, e nos casos de urgência, né? Quais são as situações de urgência que aparecem para a gente no consultório? Eu dei uma aula, a última aula que eu coloquei no blog, né, no sorrisosdesucesso.com, foi falando exatamente sobre atendimento de urgência. Então, as urgências verdadeiras geralmente são a pulpite sintomática, onde eu tenho dor intensa, espontânea, com polpa vital, a periodontite apical sintomática infecciosa, onde eu tenho um quadro de dor intensa também provocada por uma infecção, e o abscesso periapical sem fístula, onde eu já tenho uma coleção purulenta, muitas vezes um edema, e que eu ainda não tenho a drenagem espontânea desse edema, dessa coleção purulenta, por uma fístula natural. Tá? Então, esses são os três quadros clínicos, os 3 diagnósticos que a gente pode encarar como urgência endodôntica verdadeira. O que a farmacologia pode fazer para a gente nesses casos? Bom, na pulpite, em todos eles, o que o paciente busca com o profissional é o alívio da dor, ok? Então, na pulpite sintomática, ele tem esse quadro de dor espontânea e a gente tem que promover o alívio dessa dor espontânea. Caso o paciente seja muito ansioso, você pode fazer uma sedação mínima, tá? Nos Estados Unidos é muito utilizado o óxido nitroso. Aqui no Brasil a gente tem que pagar um curso para receber uma certificação para usar o óxido nitroso. Então é uma substância que deveria ser ensinada a utilização na graduação. Infelizmente, não sei por que até hoje isso não é ensinado, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum a utilização do óxido nitroso. E outra alternativa seria fazer, perdão, outra alternativa seria utilizar o midazolam 7,5 mg ou alprazolam meio miligrama, que requer aí às vezes 30 minutos, um pouco mais ou menos, para iniciar os efeitos. Eu não gosto muito de usar o midazolam, que é o Dormonide, o nome comercial mais comum, porque você às vezes tem pacientes que ficam algumas horas, alguns minutos, outros ficam muito mais tempo, muitas horas sedado. Tá? Então a gente não tem esse controle, o ideal seria você não liberar o paciente até os efeitos estarem terminados. Né? Então, como a gente não consegue controlar o tempo que cada paciente permanece sedado, eu particularmente não gosto muito. Então eu recomendaria aí o uso do óxido nitroso. Tá? Então é importante fazer esse controle da ansiedade, porque a dor, se o paciente sentir dor durante o tratamento, vai aumentar ainda mais a apreensão que ele tem e diminui muito a colaboração do paciente para o restante do tratamento, ok? Bom, isso vale para quase todos os procedimentos que eu realizo dentro do meu consultório, tá? Mas anestesia local, a solução de escolha para mim é a lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. A única recomendação que eu faço aqui é que se utilize a lidocaína com um tubete de vidro. Tá? Então, isso evita a oxidação da solução, preserva melhor a solução. Geralmente eu mantenho o anestésico no frigobar, né, numa geladeira em ambiente refrigerado, e eu prefiro o tubete de vidro porque eu já tive dissabores com tubete de plástico, então não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás teve inclusive uma morte, acho que salvo engano, em São José dos Campos, com um anestésico, eu não vou citar a marca, mas enfim, era tubete de plástico e eu não sei exatamente qual o problema que teve, mas eu atendi um colega, inclusive dentista, que eu acabei tendo que fazer um tratamento endodôntico num colega, e a gente utilizou essa solução do mesmo lote lá, e ele teve uma necrose no palato muito grande, uma dor intensa, eu evito de usar. Então eu compro
apenas anestésico com tubete de vidro. E o que eu compro para 99% dos casos é lidocaína, 2% com epinefrina, 1 para 100 mil, ok? Uma alternativa seria a mepivacaína, 2% também com epinefrina, 1 para 100 mil, ou a articaína, 4%. Aí você pode usar 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. Evite o uso da articaína em bloqueios regionais, ok? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? Que é a técnica que apresenta o maior índice de falhas, né? Então, a gente tem índices na literatura descritos de 40 a 76% de falha dessa técnica anestésica. Mas é importante você dominar essa técnica, usar a agulha adequada, usar a seringa adequada, além da solução anestésica também. As condições emocionais do paciente reduzem o limiar de sensibilidade, então por isso que é importante controlar essa ansiedade. As alterações teciduais pelo processo inflamatório, com a diminuição do pH e ativação de terminações nervosas pouco responsivas ao bloqueio de canais de cálcio pelo anestésico, podem ocorrer por causa dessa ansiedade extrema. Então é muito importante ficar atento a isso e controlar isso no pré-operatório, você já planejar isso no pré-operatório, melhor dizendo, para que você tenha um procedimento mais tranquilo e que realize todo o tratamento da maneira mais confortável para o seu paciente. Um recurso muito interessante como alternativa valiosa para anestesia de molares mandibulares, onde o índice de sucesso, como nós vimos, do bloqueio regional do alveolar inferior é muito alto, tá? Então uma alternativa valiosíssima é essa técnica anestésica intraóssea, como por exemplo o X-Tip da Dentsply. Ela tem um índice de sucesso de até 95%. A gente pode utilizar a articaína, que tem uma alta difusibilidade óssea, né? Então você, após a inserção de um dispositivo plástico com auxílio de um contra-ângulo, você penetra com a agulha na medular óssea e injeta o anestésico mais próximo ao ápice dentário. Enfim, é um recurso muito valioso e certamente já devem existir outros fabricantes aí que disponibilizam produtos semelhantes a esse da Dentsply aí. Então tem que dar uma pesquisada, mas vale a pena conhecer. Bom, nos casos onde eu presto às vezes o atendimento de urgência para o paciente, ele está com a pulpite sintomática, com bastante dor intensa, espontânea, e eu não tenho condições de concluir o tratamento em sessão única, às vezes eu estou com a sala de espera lotada de paciente, enfim, eu vou fazer a abertura coronária, vou remover cárie, restauração metálica, abertura coronária, isolamento, e ao invés de fazer toda a instrumentação, o preparo do canal, que às vezes demoraria bastante, odontometria, obturação, você removendo a polpa coronária, onde você tem 90% das terminações nervosas, você pode, feita essa remoção da polpa coronária, colocar uma bolinha de algodão com otosporin, que é um corticoide e antibiótico, uma solução otológica que vai contribuir para que diminua ainda mais a pressão interna após a remoção da polpa coronária e selar o dente provisoriamente e continuar o tratamento numa segunda sessão. Aí eu recomendo que essa continuidade do tratamento seja no máximo em uma semana, tá? Mas em quase 100% dos casos eu consigo eliminar a dor do paciente que aparece no consultório com uma pulpite, seja ela sintomática ou assintomática. Lembrando que a pulpite assintomática não tem dor espontânea, né? Mas na pulpite sintomática, que alguns conhecem como pulpite irreversível, você pode fazer esse procedimento de apenas, caso você não seja especialista em endodontia ou não possa atender o paciente naquele dia, você pode remover a polpa coronária, colocar uma bolinha de algodão com tosporin e selar com material provisório, IRM ou ionômero de vidro ou a própria resina composta e encaminhar para o especialista, se for o caso, ou continuar o tratamento na semana seguinte ou na sessão seguinte.
Medicação pós-operatória para esses casos é apenas a dipirona, o analgésico de escolha. Tá? Então, a primeira escolha é a dipirona, alternativas, como já dito anteriormente, é o paracetamol ou ibuprofeno. Nas próximas 24 a 48 horas, o paciente vai continuar tomando o analgésico caso tenha dor, e se persistir, é interessante o cirurgião dentista reavaliar esse paciente. Já nos casos onde eu tenho infecção, tá? Então, se eu tenho casos onde eu não tenho dor, tá? Então, periodontite apical assintomática ou um abscesso já com fístula, você sempre tem que anestesiar, porque o dente envolvido pode, apesar da necrose pulpar, ainda ter algum resto de tecido pulpar ou fibra nervosa e durante o procedimento acabar provocando dor no paciente. Então, nesses casos, você vai fazer o procedimento endodôntico completo, processo de sanificação envolvendo remoção de cárie, restauração metálica, abertura coronária, isolamento, irrigação, preparo cervical, odontometria, preparo do canal, o preparo do canal com a instrumentação completa do terço apical e inserção de medicação intracanal com água destilada e restauração provisória e ajuste. Eu particularmente não faço tratamento endodôntico de casos de necrose pulpar em sessão única, então eu sempre utilizo a medicação intracanal, que a medicação de escolha é o hidróxido de cálcio PA com água destilada ou solução fisiológica. Na periodontite apical assintomática ou abscesso com fístula, o máximo que eu vou prescrever também é um analgésico. Então, no caso, a dipirona ou paracetamol ou ibuprofeno. Então, como não tem dor, tá? Eu não tenho, a gente vai ver mais na frente, eu não tenho razão ainda para prescrever antibiótico, tá? Então, eu mantenho apenas a prescrição do analgésico. A gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente. Já a periodontite apical sintomática traumática, tá? Então, a principal recomendação é verificar a oclusão e, se for o caso, promover o ajuste ou alívio oclusal do dente envolvido. Então, o máximo que você vai prescrever também é um analgésico de pirona, tá? 500 mg a 1000 mg, ou paracetamol ou ibuprofeno para quem não pode tomar de pirona. Mantém por no máximo 24 a 48 horas aí também. Tá? Então, nesse caso, eu também não tenho infecção, ok? Então é só o analgésico até agora. Bom, e nos casos onde eu tenho infecção? Bom, a associação da infecção e dor espontânea severa e contínua, aliado ou não ao aumento de volume na região apical envolvida, é sinal e sintoma de alerta quanto à virulência, quanto à agressividade desses dos micro-organismos envolvidos na infecção, e também quanto à resposta inflamatória, a capacidade do paciente responder através da inflamação e também do sistema imunológico do hospedeiro. A dor observada é atribuída à liberação de mediadores químicos da inflamação, como prostaglandinas e leucotrienos, pelas células fagocitárias, a queda do pH na região inflamada e a pressão mecânica exercida pelo exudato purulento, que estimula diretamente e sensibiliza as terminações nervosas livres do local. Assim, eu vou prescrever os antibióticos nas seguintes situações. Basicamente, quando os sistemas de defesa do paciente não conseguem, por si só, controlar o processo infeccioso. Então, essa é uma ótima pergunta de prova, de concurso público, tá? Geralmente, eu prescrevo os antibióticos quando o paciente não consegue sozinho controlar o processo infeccioso. A gente não pode prescrever antibiótico sem necessidade. Quando o paciente está controlando a infecção sozinho, você não precisa prescrever antibiótico. Quando ele não consegue controlar o processo infeccioso, o antibiótico vai entrar como coadjuvante. Então, exemplos seriam pacientes portadores de doenças metabólicas, como, por exemplo, a diabetes, que é o mais comum, ou pacientes imunossuprimidos, como pacientes aidéticos, com leucemia, enfim. Esses pacientes você tem que ficar atento.
Outro exemplo seriam quando a gente percebe sinais locais de disseminação da infecção. Quando eu já tenho limitação da abertura bucal, o paciente já está com trismo, quando ele tem algum edema já evidente na face, uma linfadenite, uma celulite, também estou vendo, ou seja, o paciente está me mostrando que não está conseguindo controlar a infecção. Então aí sim eu entro com antibiótico. Ou quando eu tenho alguma manifestação sistêmica da infecção. Febre é um sinal muito importante. Quem tem filho sabe. Deu febre, tem que ficar atento. Então, febre depois de um processo infeccioso é muito grave. A infecção pode se espalhar rapidamente e a gente trabalha numa área nobre, né? Muito próximo do coração, muito próximo do cérebro. A gente está numa área ali extremamente vital para o paciente. Então, qualquer descuido, essa infecção pode acabar se espalhando e ter consequências gravíssimas. Então, se eu tenho manifestação sistêmica da infecção, como febre, taquicardia, falta de apetite, mal-estar geral, eu entro com antibiótico também. E como que eu vou empregar esses antibióticos? Eu não prescrevo da maneira convencional, tá? Então, geralmente eu vou administrar uma dose de ataque. Geralmente vai ser o dobro da dose de manutenção. Então, antes de iniciar o meu procedimento, 30 minutos a 60 minutos antes, eu entro com a dose de ataque, que basicamente é o dobro da dose usual, tá? Concomitante ou não com o uso de algum ansiolítico para reduzir ali o medo, a ansiedade do paciente, se for necessário. Mas eu confesso para vocês que eu uso, talvez em menos de 5% dos casos que eu atendo, ansiolíticos aí para tratamento endodôntico. Então, eu evito o máximo que eu posso. Mas essa questão do antibiótico é muito importante. Eu entro com a dose de ataque 1 hora antes para os casos onde os antibióticos estão indicados. Então, infecção com dor, né, ou com alguma manifestação sistêmica, ou paciente debilitado imunologicamente falando, eu sempre fico atento e prescrevo antibiótico com essa dose de ataque, como a gente está vendo aqui. Então, a dose inicial de ataque, tá, para adulto ou criança acima de 30 quilos, antibiótico de primeira escolha é a amoxicilina. Então vou entrar com 1000 miligramas ou 1 grama de amoxicilina, tá, na fase inicial. Se o paciente tiver alergia à penicilina, a alternativa seria claritromicina 500 miligramas, ao invés de 250. Para os casos mais avançados da infecção, tá, abscessos periapicais já mais avançados, eu posso associar a amoxicilina com metronidazol, que é para bactérias anaeróbias. Se tiver alergia à penicilina nesses casos mais avançados, a alternativa seria clindamicina, ao invés de 300, eu entro com 600 miligramas, lembrando que aqui eu estou falando da dose de ataque. E depois eu vou com a dose inicial de manutenção, tá? Também para adultos ou crianças acima de 30 quilos, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui de farmacologia para pediatria, tá? Mas pode ser que a gente coloque alguma aula aqui no site ou na área de cursos futuramente, mas geralmente a dose de manutenção é metade da dose de ataque. Então, amoxicilina 500 miligramas a cada 8 horas. Se tiver alergia, claritromicina 250 miligramas a cada 12 horas. E para os casos mais avançados, você vai estar associando amoxicilina com metronidazol 250 miligramas a cada 8 horas, amoxicilina 500, metronidazol 250 a cada 8 horas. E para os pacientes alérgicos à penicilina, nos casos mais avançados, clindamicina 300 miligramas a cada 8 horas, ok? Então, se tiver dúvida, pausa esse quadro, porque isso aqui é um resumão aí do protocolo de prescrição de antibiótico, tá? Então, vale a pena ter isso anotado, mas não tem muita dificuldade, tá? Aqui você tem um resumo, juntamente com aquele outro slide de quando prescrever um antibiótico, você já resume bastante coisa aí, já é quase que uma receitinha de bolo para poder prescrever antibiótico, utilizar antibiótico terapia com segurança e eficácia na clínica. Bom, aqui vem uma questão bastante polêmica, né? Por quanto tempo eu prescrevo um antibiótico?
Eu falei para vocês que a gente não deve prescrever antibióticos sem necessidade. Se o paciente está conseguindo controlar a infecção, eu não preciso de antibiótico. Então, a duração do tratamento com antibiótico também segue esse preceito. Depende do curso, da evolução da infecção, a duração do tratamento com antibiótico. Então, a antibiótico terapia vai depender de como está evoluindo essa infecção, ok? Inicialmente, como é que eu faço? Eu prescrevo por um período de 3 dias. Então, se for o caso, eu faço a dose de ataque, mantenho por 3 dias e depois de 72 horas, que são 3 dias, eu volto com o paciente lá no consultório e reavalio como é que está, o edema diminuiu, a dor parou, ainda tem dor, ainda tem edema, aumentou a dor, aumentou o edema, às vezes precisa mudar o antibiótico, às vezes prolongar o uso da antibiótico terapia, tá? Mas resumidamente, o único parâmetro confiável para interromper a terapia antibiótica das infecções agudas é a remissão dos sinais e sintomas clínicos. E a experiência mostra que a duração média do tratamento dos abscessos é de 3 a 5 dias. Ou seja, grande parte das infecções já estarão controladas com 3 dias. Por que prescrever 7? Por que prescrever 10? Então, eu não estou defendendo aqui que está errado ou está certo, mas vamos discutir por que você prescreve 7 dias, se com 3 dias já resolveu o problema. Na verdade, o pessoal fala, resistência bacteriana. Se a bactéria é resistente, ela não vai morrer com 3, com 7, com 10 dias. Ela é resistente, pronto e acabou. Você pode prescrever um mês, ela é resistente e vai continuar lá. O que você vai estar fazendo, na verdade, ao aumentar o tempo de antibiótico terapia, é exatamente o efeito contrário do que você quer. Você vai estar matando mais bactérias suscetíveis ao antibiótico e selecionando cada vez mais as bactérias resistentes, ok? Então use com cautela, saiba justificar por que você está prescrevendo 7, 10 dias. Essa questão foi muito polêmica na sala de aula porque meus alunos aprenderam na aula de farmacologia com um profissional super competente, mas 7 dias, protocolo é 7 dias. Então eu questionei, olha, tudo bem, não estou falando que está certo ou errado, mas saiba justificar. Faz sentido isso para você? Pensa, faz sentido que se com 3 dias resolveu os sinais e sintomas, o paciente está dando sinal de que está controlando a infecção, você pode suspender a antibiótico terapia. Você não tem razão mais para continuar com a antibiótico terapia, com os antibióticos para aquele caso em questão, ok? Então avalie, justifique, tenha segurança ao transmitir a informação e prescrever. De qualquer maneira, é muito válido essa reavaliação do paciente dentro de 72 horas para você até ver, pode ser que piore, que você tenha que manter 7, 10, 14 dias. Então é importante você reavaliar, tá? Manter esse contato próximo com o paciente. Nos casos, então, de periodontite apical sintomática infecciosa, vamos lá, resumão. Eu vou administrar o meu corticosteroide no pré-operatório, a gente já discutiu isso, de 2 a 4 miligramas, geralmente eu prefiro 4 miligramas de dexametasona, tá? E amoxicilina na dose de ataque, ou seja, 2 cápsulas, 1 grama, 1 hora antes, 30, 45, 60 minutos antes. Alternativa, se tiver alergia, claritromicina. Pode fazer a sedação mínima, eu particularmente uso muito pouco, mas pode ser utilizado, é interessante caso o paciente seja muito ansioso, ok? Anestesia local, como eu falei, geralmente é lidocaína 2%, 1 para 100 mil, com epinefrina 1 para 100 mil. Esse é meu anestésico de escolha, mas você pode usar também articaína com epinefrina, tá? E nos bloqueios regionais, para os casos onde você acha que são mais complexos, que você vai demorar mais, você pode usar também a bupivacaína com epinefrina, 1 para 200 mil, que vai durar mais tempo a sua anestesia. Então é interessante usar a bupi para aqueles casos que você vai demorar mais, porque o efeito anestésico é maior, tá? Dura mais tempo. Agora, sempre
realize anestesia, mesmo havendo necrose pulpar, tá? Então lembrando que você pode ter resto de tecido pulpar, resto de fibra nervosa, e às vezes no meio do procedimento o paciente manifesta dor. Então é o tratamento endodôntico completo, não adianta só prescrever. Você fez a medicação pré-operatória que a gente falou no slide anterior, faz o atendimento endodôntico, então abertura coronária, esvaziamento, né, preparo cervical, odontometria, preparo do canal com instrumentação total do canal, medicação intracanal. Eu não faço, como eu falei, obturação e inserção única nos casos de infecção, tá? Pior ainda nos casos onde eu tenho infecção e dor, então aí mais uma razão para eu usar a medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio PA com água destilada ou solução fisiológica. Selo e geralmente, no meu caso, eu marco 30 dias após, o paciente retorna, se tiver já assintomático, eu aí sim posso fazer a obturação e conclusão do tratamento endodôntico. No pós-operatório desses casos de periodontite apical sintomática infecciosa, eu vou fazer a medicação básica, que é a dipirona, tá? Mantenho o meu analgésico, se não puder dipirona, vai para o Tilenol ou ibuprofeno, e a dose de manutenção do antibiótico, que é a amoxicilina, 500 mg a cada 8 horas. A alternativa é a claritromicina, 250 mg a cada 12, ok? E aí você vai manter esse acompanhamento. Depois de 24 horas, é interessante ligar para o paciente, manter contato com ele para obter informações da evolução da infecção, porque pode ocorrer às vezes um agravamento desse quadro, que alguns chamam de flare-up, que é uma agudização daquela infecção. Então, geralmente vem acompanhado de uma dor intensa, com edema muitas vezes. É uma complicação que requer aí uma intervenção rápida por algum especialista experiente. E no abscesso sem fístula, mesma coisa, eu vou fazer no pré-operatório o corticosteroide, 4 mg de dexametasona geralmente, a minha dose de ataque, só que aqui eu associo a amoxicilina 1000 mg ou 1 grama com metronidazol, ok? A alternativa seria a clindamicina. Pode-se fazer a sedação com midazolam, enfim, o que você preferir. Anestesia local, eu particularmente uso a lidocaína, apesar do slide aqui, tá? Articaína, bupivacaína, eu raramente utilizo bupivacaína. Quando eu não quero usar a lidocaína, eu parto para a articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil, ok? Porque tem essa maior difusibilidade óssea. Mas a bupi é interessante, caso você ache que vai demorar demais no procedimento, você entra com a bupivacaína. Então, sempre anestesiar o dente envolvido, como eu falei, né, porque pode ter resto de polpa, resto de fibra nervosa. Mesma coisa, tratamento endodôntico completo. Aqui não tem como só abrir, dar uma limpadinha e tal, porque se você não fizer o preparo do canal adequado, com odontometria correta, e não colocar a medicação intracanal, você pode ter um flare-up aí. Caso seja um abscesso periapical sem fístula já evoluído na fase 3, né? Ou seja, você já tem um edema com ponto de flutuação, lembre-se que faz parte do atendimento de urgência a drenagem cirúrgica e instalação de dreno, tá? Isso foi falado na aula de urgência também, tá? Então, é importante fazer essa drenagem também, além do procedimento endodôntico. Nos casos de abscesso com fístula, nos casos de abscesso periapical sem fístula, fase 3, que eu tenho edema já com ponto de flutuação. Fase 1 e fase 2, onde você às vezes tem edema, mas não tem ponto de flutuação, eu não faço a drenagem cirúrgica, ok? Eu tento às vezes a drenagem via canal com alargamento do forame, mas eu não faço a drenagem cirúrgica, a incisão com instalação do dreno. Pós-operatório é a mesma coisa da periodontite apical sintomática infecciosa, ou seja, analgésico dipirona 500 mg a 1 grama a cada 4 horas e amoxicilina aqui associada ao metronidazol. Então, amoxicilina 500 mg, dose de manutenção, né, no pós-operatório, 500 mg a cada 8 horas com metronidazol 250 mg. E sigo o paciente nas primeiras 24 horas, mantenho um contato bem próximo, mando mensagem, WhatsApp, ligo, tá?
Em caso de melhora, retorna para avaliação, e se for o caso, retirar o dreno, o ponto, né, que você às vezes sutura o dreno, depois de uma semana, 3 dias, quanto você achar necessário, e mantém essa terapia antibiótica e já agendando o paciente, deixando marcado para a conclusão do tratamento endodôntico, ok? Então é isso. Eu gostaria que, caso você tenha alguma dúvida, crítica, algum comentário, escreva aqui embaixo para mim, tá? Então vamos discutir. Esse é um assunto que você pode utilizar uma medicação diferente, um protocolo diferente. Eu estou à disposição, comente aqui se gostou, se não gostou, o que você concorda, não concorda. Eu estou à disposição para conversar com você lá na Polícia Militar, lá no meu consultório, os telefones estão aqui, meu celular, pode mandar mensagem se eu não responder, meu e-mail está aí. Estou à disposição também na faculdade, tá? Lá na Unip aqui de Brasília. E também aguardo vocês, quem tiver interesse em conhecer, uma das melhores escolas de Brasília, o Instituto Área, que fica aqui na Asa Sul, em Brasília. Quem quiser cursar a especialização em endodontia, nossa especialização vai começar lá agora em março, tá? A previsão é março agora de 2016, a gente está iniciando a nova turma. Vocês podem obter mais informações nesse site, especializaçãoemendodontia.com.br ou no institutoaria.com.br, ok? Então é isso, minha gente, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, assistindo essas aulas, acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu gostaria muito que você curtisse, comentasse e principalmente compartilhasse com seus colegas cirurgiões dentistas que às vezes precisam aí de uma atualização fácil, cômoda, né? Porque você estuda a partir da sua casa e mais do que uma aula, isso é uma troca de experiência, é um networking, né? A gente conhece pessoas novas, não gosto muito desse termo, mas enfim, novas filosofias de trabalho e acaba fazendo novas amizades, ok? Então, forte abraço a todos, muito sucesso para todo mundo aí.